Você já se pegou justificando aquele pecado recorrente? Racionalizando aquele hábito que você sabe que desagrada a Deus? Dizendo a si mesmo, é só dessa vez. Não é tão grave assim, todo mundo faz isso. John Owen, o maior teólogo puritano inglês, tinha uma mensagem devastadoramente simples para você. Ou você mata o pecado, ou o pecado matará você. Não há meio termo, não há negociação. É uma guerra de vida ou morte. E hoje, aqui no canal Voz da Graça, você vai conhecer o homem que ensinou gerações de cristãos a travar essa batalha pela santidade. Prepare-se, porque este episódio da nossa série Heróis da Fé pode mudar completamente a forma como você enxerga sua luta contra o pecado. Inglaterra, século 17. O país estava mergulhado em uma das crises mais turbulentas de sua história. Guerra civil entre monarquistas e parlamentaristas. Perseguição religiosa de todos os lados. A igreja verdadeira sendo atacada, tanto por católicos quanto por anglicanos, que haviam abandonado a reforma. Era um tempo onde ser um cristão fiel significava arriscar tudo. Sua posição, sua liberdade, sua própria vida. E foi exatamente nesse caldeirão de tribulação que Deus levantou um dos maiores teólogos que o mundo já conheceu. John Owen nasceu em 1616, filho de um pastor puritano em Statham, Oxfordshire. Desde cedo ficou claro que este menino não era comum. Ele entrou na Universidade de Oxford aos apenas 12 anos de idade. 12 anos! Enquanto outras crianças brincavam, Owen já estava mergulhado em latim, grego, hebraico, lógica, retórica e teologia. Aos 16, recebeu seu bacharelado. Aos 19, seu mestrado. Sua mente era uma máquina teológica, mas intelecto sem piedade é apenas filosofia vazia. E o jovem Owen logo descobriria que conhecimento sobre Deus não é o mesmo que conhecer a Deus. Durante anos, ele lutou com dúvidas espirituais, com a consciência do pecado, com a busca por certeza da salvação. Ele estudava as doutrinas da graça, mas não tinha experimentado pessoalmente o poder transformador dessa graça. Até que um domingo, em 1642, algo extraordinário aconteceu. Owen havia planejado ir ouvir um pregador famoso em Londres, mas quando chegou à igreja, descobriu que o homem não estava lá, em seu lugar. Havia um pregador substituto, desconhecido, que a história nem registrou o nome. Owen quase foi embora, mas algo o fez ficar. E naquele dia, através de um sermão simples sobre Mateus 8, versículo 26. Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Deus abriu os olhos de Owen para o Evangelho. Ele finalmente entendeu. Não era sobre seu esforço, sua moralidade, seu conhecimento. Era sobre Cristo. Tudo sobre Cristo. Sua justiça, sua obra, sua graça soberana, e essa conversão genuína transformou tudo. Owen não abandonou o estudo, mas agora estudava com um coração inflamado por Deus. Não abandonou a teologia, mas agora a teologia estava a serviço da adoração e da santificação. Ele tornou-se pastor. E sua pregação era marcada por profundidade doutrinária combinada com aplicação prática ardente. As pessoas não saíam apenas informadas, saíam transformadas. Sua reputação cresceu rapidamente. Ele tornou-se capelão do exército parlamentarista durante a Guerra Civil Inglesa. Oliver Cromwell, o líder das forças parlamentares, que eventualmente se tornaria Lorde Protetor da Inglaterra, reconheceu a profundidade espiritual de Owen e o trouxe para perto como conselheiro teológico. Quando Cromwell subiu ao poder, Owen tornou-se vice-chanceler da Universidade de Oxford, a universidade mais prestigiada da Inglaterra. Ele tinha apenas 35 anos, mais posição e prestígio não corromperam. Owen, ele usou sua influência para promover a pureza doutrinária, a santidade da igreja e a pregação fiel do Evangelho. Ele escreveu tratados teológicos que até hoje são considerados obras-primas sobre a morte de Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa de Cristo, sobre a comunhão com Deus, sobre a apostasia e sobre a mortificação do pecado nos crentes.
Este último tema se tornaria sua contribuição mais conhecida e mais necessária. Owen viveu em uma época onde o puritanismo inglês estava em seu auge. E os puritanos tinham uma reputação bem definida. Eram pessoas absolutamente sérias sobre santidade. Eles não brincavam com o pecado. Eles não faziam concessões à carne. Eles não se contentavam com uma religião superficial de aparências externas. Eles queriam santidade real, profunda, de coração. E Owen era o gigante teológico que articulava biblicamente essa busca por pureza. Em 1656, Owen pregou uma série de sermões ao Parlamento da Inglaterra que depois foram publicados como o Tratado da Mortificação do Pecado nos Crentes. Este pequeno livro, com menos de 150 páginas, tornou-se um dos manuais mais poderosos sobre santificação já escritos. E tudo estava fundamentado em um único versículo, Romanos 8, versículo 13. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Prestem atenção nesse texto. Paulo não está falando com incrédulos, está falando com cristãos. E está dizendo algo chocante. Se vocês, crentes, viverem segundo a carne, morrerão. Owen explica que essa morte não é perda da salvação, porque os verdadeiramente salvos perseverarão. Mas é uma morte espiritual real. Perda de vitalidade, perda de alegria, perda de comunhão com Deus e potencialmente morte física prematura como disciplina divina. O pecado não domesticado é mortal. Ele mata relacionamentos, destrói ministérios, arruína testemunhos, devasta famílias. Mas o versículo também oferece a solução. Se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Mortificar significa matar, colocar à morte, executar. Owen não está falando de gerenciamento do pecado, de controle de danos, de redução de malefícios. Ele está falando de guerra total. O pecado deve ser caçado, confrontado e morto. Nada menos que isso é aceitável. E aqui está o primeiro princípio crucial do ensino de Owen. A mortificação do pecado é obra do Espírito Santo, não do esforço humano. Notem no texto pelo Espírito. Não é pela sua força de vontade, não é pela sua disciplina pessoal, não é pelos seus votos e resoluções. É pelo Espírito. Owen é enfático. Tentar matar o pecado sem o Espírito Santo é como tentar apagar um incêndio com gasolina. Você pode temporariamente suprimir manifestações externas do pecado, mas a raiz permanece viva, esperando para brotar novamente. Esse é o erro do moralismo. O moralista tenta ser bom através do esforço próprio. Ele faz listas de regras. Ele se disciplina. Ele controla seu comportamento. E pode até ter sucesso temporário em parecer santo externamente. Mas por dentro, o pecado ainda está vivo. A luxúria ainda borbulha. O orgulho ainda reina. A ira ainda ferve. O moralista não matou o pecado. Apenas o vestiu com roupas respeitáveis. E, eventualmente, o pecado reprimido explodirá de formas devastadoras. Owen viu isso repetidamente. Pastores aparentemente piedosos que caíam em adultério. Líderes respeitados que eram expostos como hipócritas. Crentes professos que abandonavam completamente a fé. Por quê? Porque eles nunca realmente mortificaram o pecado. Eles apenas o suprimiram. E o pecado suprimido é como uma bomba relógio. É questão de tempo até explodir. A verdadeira mortificação, diz Owen, acontece quando o Espírito Santo aplica o poder da cruz de Cristo à nossa carne pecaminosa. É o Espírito quem nos convence do pecado. É o Espírito quem nos dá ódio santo pelo pecado. É o Espírito quem nos fortalece para resistir à tentação. É o Espírito quem mortifica a carne. Nossa parte não é fazer a obra do Espírito, mas cooperar com ela. Depender dele. Buscar sua ajuda, aplicar os meios de graça que ele usa. Mas, e aqui está o segundo princípio crucial, isso não significa que somos passivos. Owen era igualmente enfático sobre a necessidade da participação ativa do crente. Ele confrontava duramente qualquer forma de quietismo ou passividade espiritual. Sim, é o Espírito quem mortifica.
mas ele mortifica através de nossa atividade vigorosa. Romanos 8,13 diz: se mortificardes, você mortifica. É um verbo ativo. Você deve fazer algo. E o que você deve fazer? Owen dá direções práticas e específicas. Primeiro, você deve conhecer seu pecado específico. Não adianta lutar genericamente contra o pecado. Você precisa identificar qual pecado específico está dominando você agora. É orgulho, luxúria, ganância, ira, inveja, preguiça espiritual, amargura, idolatria do conforto. Você precisa nomear seu inimigo. Segundo, você deve rastrear a raiz do pecado. Owen insiste que não basta lidar com os frutos. Você precisa cavar até as raízes. Por que você está lutando com esse pecado específico agora? Que desejos desordenados estão alimentando-o? Que mentiras você está acreditando? Que ídolos você está servindo? A ira superficial frequentemente vem do orgulho profundo. A ansiedade superficial frequentemente vem da falta de confiança em Deus. A luxúria superficial frequentemente vem de tentar encontrar significado e alegria em criaturas em vez do Criador. Terceiro, você deve usar os meios de graça de forma agressiva. Owen lista vários. Meditação constante na cruz de Cristo e no amor de Deus. Oração fervorosa e específica contra o pecado. Leitura e meditação diária nas Escrituras. Jejum quando apropriado. Prestação de contas com outros crentes maduros. Evitação radical de situações que provocam tentação. Não há espaço aqui para brincadeira. Se sua mão direita te faz tropeçar, corte-a fora, disse Jesus. Owen leva isso a sério. Seja radical. Seja impiedoso com o pecado. Quarto, você deve cultivar a prática oposta. Não basta parar de fazer o mal. Você deve ativamente fazer o bem. Lutando com orgulho, pratique humildade, servindo deliberadamente outros. Lutando com avareza, pratique generosidade radical. Lutando com luxúria, encha sua mente com o que é puro, belo e santo. Você não cria vácuo espiritual. Você substitui o pecado com justiça. E quinto, você nunca, jamais declara vitória final nesta vida. Owen avisa severamente contra a presunção espiritual. O cristão que pensa que já venceu um pecado completamente é o cristão, prestes a cair nele novamente. A mortificação é trabalho de vida inteira. Você nunca pode baixar a guarda. Você nunca pode fazer as pazes com o pecado. Como Owen famosamente disse, esteja sempre matando o pecado, ou ele estará sempre matando você. Mas aqui está algo crucial que Owen enfatiza e que frequentemente é mal compreendido. Mortificação do pecado não é o mesmo que erradicação do pecado. Enquanto estivermos neste corpo, o pecado permanece. Romanos 7, versículos 14 a 25, deixa isso dolorosamente claro. Paulo, o grande apóstolo, ainda lutava com o pecado remanescente. Ele ainda fazia o que não queria e deixava de fazer o que queria. E ele clamava: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Owen sabe que a promessa não é perfeição sem pecado nesta vida. É guerra contínua, onde pelo Espírito estamos progressivamente ganhando terreno. O pecado está sendo enfraquecido. Seus ataques estão se tornando menos frequentes e menos poderosos. Sua influência sobre nós está diminuindo. Estamos crescendo em semelhança com Cristo. Mas a guerra não termina até a glorificação, quando finalmente seremos libertos completamente da presença do pecado. E isso nos leva a uma verdade central no pensamento de Owen. A mortificação do pecado está fundamentada não em nossa força, mas na obra completa de Cristo. Owen era apaixonadamente cristocêntrico. Tudo em sua teologia apontava para Jesus. E quando se tratava de santificação, ele era claro. Você não pode matar o pecado olhando para o pecado. Você mata o pecado olhando para Cristo. Como assim? Owen explica. Quando você medita na cruz, você vê o que seu pecado fez. Ele crucificou o Filho de Deus. Isso cria ódio santo pelo pecado. Mas você também vê o que Cristo fez pelo seu pecado. Ele carregou sua culpa. Ele sofreu sua punição. Ele quebrou o poder do pecado sobre você. Isso cria fé e esperança. E é a fé olhando para Cristo que libera o poder do Espírito para mortificar a carne. Além disso, Owen enfatiza a união com Cristo.
Romanos 6 é fundamental aqui. Porque estamos unidos a Cristo, morremos com Ele para o pecado e ressuscitamos com Ele para a novidade de vida. O pecado não tem mais domínio legal sobre nós. Fomos libertos de sua tirania. Sim, ainda lutamos com Ele, mas Ele não é mais nosso Senhor. Um Cristo é. E isso significa que temos poder real pelo Espírito para dizer não ao pecado e sim à justiça. Owen também era profundamente prático sobre como o pecado opera. Ele identificou padrões que são surpreendentemente relevantes para nós hoje. Ele observou que o pecado funciona através de engano. Ele se disfarça. Se apresenta como algo inofensivo. Começa pequeno, uma olhada inocente, um pensamento passageiro, uma pequena racionalização. E antes que você perceba, você está emaranhado. Hebreus 3, versículo 13 avisa: encorajai-vos mutuamente cada dia, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Owen também observou que o pecado explora momentos de fraqueza. Quando você está cansado, estressado, solitário, desapontado, é quando o pecado ataca com mais força. Davi caiu em adultério, não quando estava ocupado liderando o exército, mas quando estava ocioso no palácio. O pecado é oportunista. Ele espera o momento certo. E é por isso que a vigilância constante é essencial. E Owen notou que o pecado cresce através de indulgência gradual. Você nunca acorda um dia e decide: vou destruir minha vida com pecado hoje. Não. Você faz pequenas concessões. Você cruza pequenas linhas. Você justifica pequenos compromissos. E essas pequenas decisões acumulam até que você está em um lugar que nunca imaginou estar. É como a ilustração que Owen usava. O pecado é como um viajante. Primeiro, ele pede permissão para passar a noite. Depois, ele pede para ficar alguns dias. Então, ele se torna um inquilino. E, eventualmente, ele se torna o dono da casa. E você é o escravo. Mas Owen nunca deixava seus leitores em desespero. Sim, a luta é real. Sim, o pecado é poderoso. Mas a graça é infinitamente mais poderosa. E aqui está a gloriosa verdade que Owen martelava repetidamente. A mesma graça que nos salvou da penalidade do pecado também nos salva do poder do pecado. A justificação e a santificação fluem da mesma fonte. A obra consumada de Cristo aplicada pelo Espírito Santo através da fé. Owen viveu o que pregava. Sua vida não foi fácil. Ele perdeu 10 de seus 11 filhos, a maioria ainda na infância. Sua esposa amada morreu. Ele sofreu enfermidades crônicas. Após a morte de Cromwell e a restauração da monarquia em 1660, Owen perdeu sua posição em Oxford e passou seus últimos anos enfrentando perseguição e marginalização. Mas através de tudo isso, ele manteve sua fé, sua santidade e seu compromisso inabalável com Cristo. Ele morreu em 24 de agosto de 1683, aos 67 anos. Suas últimas palavras a um amigo que o visitava foram: estou indo para aquele em quem acreditei, e tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que lhe confiei contra aquele dia. Até o fim, sua confiança estava em Cristo, não em si mesmo. Isso é a essência de tudo o que Owen ensinou. Santificação não é sobre você ser forte o suficiente para vencer o pecado. É sobre Cristo ser forte o suficiente e você descansando nessa força pela fé. Então, o que John Owen tem a dizer a você hoje? Primeiro, pare de brincar com o pecado. Aquele hábito que você está tolerando, aquele pensamento que você está acariciando, aquela prática que você está racionalizando, mate-o agora, não amanhã. Não quando for mais conveniente. Agora, porque se você não o matar, ele matará você. Pode não matar seu corpo imediatamente, mas matará sua comunhão com Deus, sua alegria, seu testemunho, sua utilidade para o reino. Segundo, entenda que você não pode fazer isso sozinho. Pare de confiar em sua força de vontade. Pare de fazer resoluções vazias. Você precisa do Espírito Santo e você recebe sua ajuda através de dependência humilde e uso dos meios de graça. Ore fervorosamente. Leia as Escrituras diligentemente. Medite na cruz constantemente. Busque prestação de contas genuína. Use todos os recursos que Deus proveu. Terceiro,
Seja específico e honesto sobre seu pecado. Não fale genericamente sobre lutar com tentação. Nomeie o pecado. Confesse-o especificamente a Deus. Se necessário, confesse-o a um irmão ou irmã de confiança que possa orar por você e cobrar sua responsabilidade. Tiago 5, versículo 16 diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Quarto, seja radical em cortar o que provoca tentação. Se é um aplicativo no seu telefone, delete-o. Se é um relacionamento que te puxa para baixo, termine-o. Se é um hábito de entretenimento que enche sua mente de lixo, abandone-o. Jesus disse que é melhor entrar no céu com um olho do que ir para o inferno com dois. Ele não estava sendo literal sobre mutilação física, mas estava sendo absolutamente literal sobre a radicalidade necessária para lidar com o pecado. Quinto, olhe constantemente para Cristo. Quando você falha, corra para a cruz, não dela. Sua culpa está perdoada. O sangue de Cristo é suficiente. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas esse mesmo evangelho que perdoa também transforma. A graça que te salva também te santifica. Continue olhando para Jesus e você será transformado de glória em glória na sua imagem. E finalmente, nunca desista. A luta pode ser longa. Você pode cair repetidamente. Pode haver pecados que parecem impossíveis de vencer. Mas lembre-se, aquele que começou boa obra em você é fiel para completá-la. Filipenses 1, versículo 6. Deus não abandonou você. O Espírito Santo está trabalhando. A santificação está acontecendo. Mesmo quando você não a vê, persevere, continue lutando, continue dependendo de Cristo. A vitória final é certa. John Owen nos ensinou que a vida cristã não é passividade espiritual, mas guerra santa. Não é tolerância acomodada do pecado, mas perseguição implacável da santidade. Não é confiança em nosso próprio esforço, mas dependência radical do Espírito. E, acima de tudo, não é sobre nós, mas sempre e completamente sobre Cristo, em quem temos vitória sobre o pecado, a morte e o inferno. Se este episódio da série Heróis da Fé impactou você, se a mensagem de John Owen sobre matar o pecado desafiou sua complacência espiritual, então você precisa continuar essa jornada com a gente aqui no canal Voz da Graça. Inscreva-se agora mesmo, ative o sininho das notificações para não perder os próximos episódios onde continuaremos conhecendo os gigantes da fé que moldaram a igreja. Deixe seu comentário contando qual pecado você precisa mortificar pela graça de Deus e compartilhe este vídeo com outros cristãos que precisam ouvir essa mensagem urgente. No próximo episódio, conheceremos outro herói da fé, cujo legado continua transformando vidas até hoje. Lembre-se, esteja sempre matando o pecado, ou ele estará sempre matando você. Aqui é o canal Voz da Graça, proclamando as verdades que libertam e transformam. Até breve, e que Deus fortaleça você nessa batalha santa pela santidade.